Esdras, capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os tomados do cativeiro edificaram o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e os chefes dos pais e disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vos buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificaram desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Jerobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vos nos edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, e jogaram contra eles a conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia, e sob o reinado de Azuero. No princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bilão, Abel e os outros da sua companhia. E Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua sírica. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Nessa maneira, então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia dinaicas e afarzaquitas, arbelicas, afarzitas, arquevitas, babilônios, sussatitas, devaitas, elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio, e então tempo. Eis, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram os servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará fazendo os reis. Agora, pois, como somos assalariados do passo, e não nos convém ver o desonra do rei. Por isso mandamos dar a vida ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis de províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, que foi aquela cidade destruída. Nós os fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem dessa maneira, não terá porção alguma dessa banda do rio. O rei enviou essa resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também ao resto que estavam da além do rio. E em tal tempo, a carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. Ordenado eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião. E sedição também houve reis poderosos sobre
Jerusalém, que além do rio dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Guardai-vos de comerdes erro nisso, porque crescia o dano para o presídio dos reis. Então, e a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Cinzai, o escrivão e os seus companheiros. Apressadamente foram eles e a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então, cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reino de Dário e da Pérsia. Então, pessoal, esse foi o capítulo 4 de Esdras, né? Espero que vocês tenham entendido do capítulo 4, né, de Esdras, que é extremamente para nós, pessoal. Agora, o capítulo 5 de Esdras, pessoal. E Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhe profetizaram. Então se levantou Zorobabel, filho de Jealtiel, de Jesua, filho de Zadaque, e começaram a edificar a profecia aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, e profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Jealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam naquele tempo. Veio a eles Atenai, governador da Aquém do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes: assim quem vos deu ordem para edificar essa casa e restaurar este muro. Então assim lhes dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Então responderá por carta sobre isso. Cópia da carta que Atenai, o governador daqui do Rio, com Setar Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam daqui do Rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nos fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edificava com grandes pedras, já a madeira se está pondo sobre as paredes. E essa obra apressadamente se faz e se adie em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Demais disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tu declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que estão, os chefes. E essa resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Depois que nossos pais provocaram a ira do céu, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o Cadeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que essa casa de Deus edificasse, e até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sebazar, a quem nomeou governador, e disse-lhe: tomai estes utensílios e vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus
está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia. Se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então, pessoal, esse foi o capítulo 5 de Esdras. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 5 de Esdras diz para nós, pessoal. Agora o capítulo 6 de Esdras, pessoal. Então o rei Dário deu ordem e buscaram a chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia, e em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu essa ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios em seus fundamentos. São firmes e sua altura de 60 com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa e falada da casa do rei. Demais disso, o tecido de ouro e prata da casa de Deus. E Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para Jerusalém. E se tornaram a dar para que vão ao seu lugar ao templo está em Jerusalém, os levarão a casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio Setar, Bozenai e os companheiros, os afarzaquitas, que saem diante do rio, apartai-vos dali, deixai-os na obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem essa casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreto que, a vez de fazer com os anciões dos judeus para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente e despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, se desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ele ofereça sacrifício de cheiros suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando pendurão nele e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e os povos que estenderam a sua mão para mudar e para desfrutarem essa casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, deu o decreto apressadamente, se execute. Então, Tatenai, o governador de além do rio, Setar, Bozená e os seus companheiros, assim fizeram apressadamente, conforme que decretará o rei Dário. E os anciãos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e o aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se essa casa de terceiro do mês de Adar, que era o sexto ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração dessa casa de Deus com alegria. Ofereceram para a consagração dessa casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado. E todo Israel, segundo o número das tribos de Israel, puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme escrito no livro de Moisés.
E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem. Todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para quê? Para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que se apartaram da imundícia das nações da terra para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães aos 7 dias com alegrias, porque o Senhor tinha alegrado, tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles para fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 6, né, de Esdras. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 6 de Esdras é aqui extremamente para nós, pessoal. E passando para avisar vocês que amanhã vai ser do capítulo 7 ao capítulo 9, né, de Esdras, tá, pessoal? E quem não foi inscrito no meu canal secundário, no meu canal reserva, se inscreve lá, ativa o sininho de notificação para você perder nenhum vídeo no meu canal reserva, tá, pessoal? E não esquece de compartilhar o meu canal reserva com seus amigos. Quem não foi inscrito no meu canal, nesse canal aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você perder nenhum vídeo. E não esquece de compartilhar com seus amigos, pessoal. Então, até amanhã, pessoal.